Olá! Com a Páscoa chegando, o TV Fevale Notícias não será exibido nesta Sexta-feira Santa e nem na próxima segunda, Tiradentes. Porém, durante estes 2 dias, nós preparamos uma programação especial para você curtir. E para começar, nada mais justo que acompanhar uma reportagem especial sobre a produção do chocolate artesanal. Semana da Páscoa chegando e pensou em Páscoa, pensou e lembrou de chocolate. E nós viemos até uma loja conhecer como funciona a produção desse produto tão gostoso, não é verdade? Mas será que é o coelho quem faz esses ovos? Olha pessoal, a gente acabou de chegar aqui num lugar, olha que tem um cheirinho que vocês podem imaginar, falando em chocolate, né? Mas vou dizer mais uma coisa, vou contar um segredo, não é o coelhinho da Páscoa que faz chocolates, é o Luciano que coordena toda essa equipe aqui. Luciano, como é que é esse processo aqui que se dá de chocolate artesanal? Tudo bom, esse processo ele é um processo um pouco mais trabalhado que o industrial, porque ele depende muito da mão de obra, né? E através dessa mão de obra aí que tu faz cada etapa desse processo. Como a gente pode acompanhar, a gente tem a qualidade do chocolate que a gente trabalha, que é uma qualidade de nível A. Então, digamos assim, não vai gordura no nosso chocolate, só a manteiga de cacau. Por esse motivo de trabalhar com a manteiga de cacau, licor de cacau, massa do cacau, açúcar e leite, ele é um pouco mais trabalhoso. Então, acontece que na hora do preparo do chocolate, tu tem que passar por algumas etapas. Após a preparação da massa do cacau que a gente prepara e deixa ele líquido, ele vai para uma temperadeira, onde o chocolate fica girando e temperando ao mesmo tempo. Assim que ele chega na temperatura ideal, ele está pronto para que a gente prepare ele e molde no formato que a gente quer. Passando esse processo, a gente pode acompanhar aqui que a gente coloca ele dentro de formas e faz o molde dele como a gente tem o interesse e a necessidade do cliente. Tiramos a forma e passamos para dentro de uma estufa. Uma estufa gelada, ela não pode ser nem muito fria e nem muito quente. Ela tem uma temperatura ideal onde ela conserva o chocolate e cristaliza ele. Passando desse processo, a gente trabalha, faz a parte artesanal, que é pintura, montagem do ovo. Então, a gente faz todo esse processo aí, para depois de ter montado o ovo de chocolate, a gente passa para a parte de embalagem e decoração, que também faz parte hoje do processo artesanal. Um dos processos da fabricação do chocolate artesanal é a opção de personalizar os ovos. Luciano, como é que funciona todo esse processo? Quer dizer, quem quer presentear a família, o filho, a esposa, tem essa opção? Como é que ela funciona? Tem. Essa opção é bastante procurada pelas empresas de chocolate artesanal hoje. Esse é um ramo que vem crescendo a cada dia no mercado, porque tem a opção, por exemplo, aqui eu fiz um exemplo hoje que nós temos de um cliente que pediu um especial, um chocolate meio amargo, junto com a cobertura do chocolate ao leite. Ele queria essas duas opções num ovo só. E para presentear mesmo a esposa dele, ele comprou um sapato. Então o que ele pediu para nós? Que a gente colocasse esse sapato dentro do ovo com essas opções de meio amargo ao leite, e que isso tornar uma surpresa, porque na verdade quando ela receber, ela não vai saber o que tem dentro, né? E que sabe-se lá quanto tempo ela vai levar para comer todo esse chocolate. E fazer agora, enquanto vocês vão filmando, eu vou explicando, tá? Esse aqui é a metade do ovo meio amargo, que já está confeccionada, tá? Ela já foi desenvolvida dentro da forma, preparada. E a gente só vai fazer o fechamento agora desse ovo de chocolate para vocês verem. A gente coloca o ovo aqui dentro da matriz. É passado na verdade não é uma cola, né? A gente chama de cola, mas nada mais é que um chocolate preparado na temperatura certa para quando eu fazer a colocação da outra metade do ovo, ele dá uma consistência, secar, cristalizar e não abrir mais, né? Só quebrando ele que tu vai conseguir abrir o ovo de chocolate.
Ele é um processo um pouco diferente dos outros, que normalmente eles só aquecem um pouco a camada do chocolate da casca e fecham. Esse processo aqui ele faz com que ele tenha mais aderência e fique mais forte o ovo, né? Porque não dá para te colocar uma bota, um ovo desse tamanho e ter o risco de quando for entregar o ovo de chocolate ele quebrar na mão de quem está sendo presenteado, né? Então, pegamos a bota aqui, nesse caso, né, Thiago? Tu pega a outra metade do ovo, colocamos ela aqui dentro. Isso. Aí, e ele vai colocar a outra metade agora. A empresa atua há 25 anos e não é só na Páscoa, mas é essa época que alavanca, além dos valores comerciais, projetos de expansão. Na Páscoa triplica praticamente, né? O que consegue fazer vende, né? Porque o pessoal já conhece, a gente vai abrindo uma loja aqui, outra loja lá. Agora abrimos uma loja fidelizada na Estância Velha, também está saindo muito bem. Já abrimos uma em Porto Alegre, que já se mudou e pegou um lugar maior, porque está agradando. O chocolate é o presente mais procurado na Páscoa, mas acredite se quiser, tem gente que não gosta. E foi pensando nisso que nós trouxemos uma dica especial que está dando o que falar aqui na região. É o biscoito holandês. Dando continuidade à nossa série de reportagens, eu te faço uma pergunta, Petri. Tu gosta de chocolate? Pois é, mas tem gente que não gosta. E nós vamos mostrar uma opção para vocês. Hoje nós vamos conhecer o verdadeiro waffle da Holanda. A receita e a produção é realizada por um legítimo holandês na cidade de Voti. Em 1995 eu veio morar aqui no Brasil. E sempre quando eu ia para a Holanda, eu comprava lá o stroopwafel para levar para o Brasil do presente. E bem rapidinho eu vi que o brasileiro gostava muito do biscoito. Então, na época já me deu uma luz para eventualmente produzir ele no futuro. Na verdade, foi minha esposa que começou a fazer ele no nosso porão de casa. E depois as vendas cresceram tanto que começamos a fazer uma fábrica maior. O chocolate é um concorrente de peso para as vendas na época da Páscoa. Por isso, o biscoito fica como uma alternativa. O processo de produção é minucioso e o segredo da receita está guardado a 7 chaves. Primeiro, a massa é feita dentro da amassadeira e depois entra lá no dosador do massa, que coloca os pedacinhos nos chapas para assar. Aí mais ou menos depois de 1 minuto assar, ele já sai do chapa e vai no cortador redondo. Depois ele é cortado e o bolacha é sendo recheado. E fechado de novo com outra metade. Depois ele vai via uma esteira no meio ambiente para esfriar já um pouco antes de entrar naquela esteira grande de resfriamento que é mais que 6 metros de comprimento, onde o biscoito está sendo resfriado até a temperatura final antes de embalar. Há 2 anos, os biscoitos são produzidos e hoje são distribuídos para os supermercados e armazéns de diversos estados brasileiros e vem conquistando o gosto das crianças e de seus familiares. A gente conhece o biscoito há uns 4 anos. Há uns 4 anos que a gente já consome. Desde então vocês gostaram e não pararam mais de comer biscoito? A lembrancinha do aniversário da Alissa, de 5 anos, foi stroopwafel. E os convidados gostaram da lembrancinha?
Sim. Todos comeram assim que nem tu, que não tá comendo e não consegue nem falar. Sim. Opções de presentes para esta época não faltam e o comércio, obviamente, comemora. Mas atenção, consumidor, para não gastar mais do que você pode. Para quem costuma comprar presentes, esta Páscoa pode pesar um pouco mais no bolso do consumidor. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o aumento dos ovos de chocolate pode chegar a quase 8%. Especialistas confirmam que o principal motivo é a diferença entre a demanda que o consumidor tem exigido e a oferta que o mercado do cacau pode oferecer. E não tem jeito, o negócio é comparar preços. Fazer uma boa pesquisa de preço, né? Avaliar a compra que vai fazer e observar a variedade. Quando eu falo em observar a variedade, é ver as opções que existem, que atendam à necessidade ou desejo dessa pessoa, tanto para ela quanto para presentear, e tentar fazer a melhor negociação possível na hora dessa compra. Está bem mais caro do que o ano passado, pelo que eu estou vendo, mas não adianta. Páscoa sem ovos de chocolate não é Páscoa, então a gente tem que comprar de qualquer jeito. Só que claro que tu não compra a mesma quantidade que tu comprou antes, tu vai diminuindo cada vez mais, né? Outra sugestão é negociar o presente e ir sozinho às compras. Até que ponto não é interessante, ao invés de comprar esse chocolate que vem com um brinde junto, um brinquedo, comprar um brinquedo e dar junto uma barra de chocolate? Talvez, dependendo da proposta, tenha até um valor mais interessante, porque a gente sabe que hoje, em termos de opções de brinquedos, a gente tem do mais caro ao mais acessível. Então é uma questão de pesquisar e ver quem realmente é esse consumidor para atender essa necessidade da maneira mais prática e administrando o orçamento, que sempre é importante. Eu prefiro sempre vir sozinha para poder escolher, resolver sozinha, decidir, Sem as crianças? Sem as crianças.